vamos bater um papo. Quero saber aqui se o seu caso que está assistindo, o seu sobrenome representa você ou não. Eu recebo o advogado José Eduardo Coelho e a Sabrina, que viveu uma situação semelhante, que vai dar o depoimento dela para a gente, né? Muito boa tarde a vocês pela participação. Boa tarde, Lucas. Sabrina, boa tarde, Lucas. Conta para o pessoal de casa qual é a sua relação com a sua mãe, com o seu pai e o nome que você carrega, né, no seu RG. Olá, eu me chamo Sabrina Marques, esse é um sobrenome do meu pai. Em minha vida não foi algo que eu pensei em retirar, porque quem me criou foi meus avós paternos, então teve ali uma relação muito boa com eles, mesmo meu pai nunca estando ali realmente presente. Também carrego 2 sobrenomes da minha mãe e também ela também não foi uma pessoa realmente muito presente na minha vida, eu só tive ela ali mais presente na minha vida ali a partir dos meus 13 anos. E também foi uma pessoa assim que eu até hoje a gente ainda está caminhando assim nessa convivência. Uhum. Você foi criada pelos seus avós, então? Sim, eu fui criada pelos meus avós até meus 13 anos. E você nunca pensou em retirar o seu sobrenome porque o seu sobrenome, apesar de você não ter contato com o seu pai, você é o mesmo sobrenome dos seus avós, não é isso? Sim, da minha avó. Então, o que o seu sobrenome representa para você? Para mim, como minha avó me criou desde que eu praticamente nasci, então teve aquele vínculo como mãe. Os meus avós atualmente não estão... avó-mãe? Avó-mãe, e meu avô também, avô-pai. E eles ali, quando eles estavam vivos, eles sempre tiveram esse papel de pai e mãe, mesmo que nunca vai cobrir, né? Nunca vai cobrir o papel de pai e nunca vai cobrir o papel de mãe. Já já a gente vai falar sobre essa questão da ausência e do sentimento, mas eu gostaria de ouvir do José Eduardo Coelho, que é advogado, como que funciona esse trâmite na justiça, já que é possível? É um procedimento burocrático ou demorado, Zé? Bom, quando a gente fala de justiça, a gente nunca pode prever um tempo, né? Porque a justiça tem as suas dificuldades para lidar com o tempo, e a gente sempre fala que o tempo do judiciário não é o tempo da vida. Mas, independentemente de qualquer coisa, nós temos que prestar atenção no seguinte: o nome é um dos componentes da nossa identidade. Então, o nome tem que retratar a nossa identidade, tem que representar quem nós realmente somos. E um dos princípios dos registros públicos é o chamado princípio da veracidade, ou seja, tudo que está no registro público tem que corresponder à realidade. E preste atenção, Lucas. Pai não é simplesmente um doador de uma célula que vai juntar com outra célula e gerar uma vida biológica. Na verdade, eu insisto muito nisso, no sentido de que toda paternidade é adotiva, ainda que tenha nascido de vínculos biológicos. Então, o que tem que retratar no registro civil da pessoa é a realidade daquela pessoa, não só a realidade biológica, como socioafetiva e cultural. O que significa isso? Nós temos que espelhar aquilo que a sociedade entende como sendo pai, aquilo que a sociedade entende como sendo mãe. Aquela pessoa que simplesmente doa uma célula e desaparece, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não está exercendo a paternidade. Se ela não está exercendo aquela paternidade, ela pode provocar 2 situações. Primeiro, está fazendo um registro falso, porque se ela não está assumindo a paternidade, o nome que está lá no registro não corresponde à realidade. E outra, pode estar causando desconforto, desprazer, angústia e qualquer tipo de sentimento negativo para aquela pessoa que tem que olhar a sua carteira de identidade e assinar um nome que não diz nada para ela. Então, assim, ofenderia até o princípio constitucional da dignidade e representaria até um contrassenso. Perfeito. Agora eu quero saber de você que está acompanhando o Fala, o que o seu sobrenome representa, hein? É importante para você? Representa sua família, seus pais, sua mãe, suas avós, enfim. Ou você não tem intimidade, não tem contato, não tem vínculo afetivo com esse seu sobrenome? E se pudesse, poderia mudar. Fala no Zap. Estou esperando a sua participação no 99942-2478. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai direto para o nosso WhatsApp. No Fala no Zap, eu vou registrar algumas participações durante o nosso bate-papo, combinado? Bem, e junta-se à nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, a psicóloga Arielle Nascimento. Boa tarde, Arielle. Boa tarde.
Como se pode mensurar o impacto de uma criança, de um adolescente, depois que se torna adulto, essa ausência a ponto da pessoa não querer mais usar o sobrenome do pai ou da mãe, por exemplo? Acho que é muito, na psicanálise, a gente sempre vai defender o de cada um, né? Porque a verdade é que precisamos escutar como cada pessoa vai conseguir dar esse significado, até porque, como, né, o doutor estava falando aqui, a paternidade, de fato, ela fala do laço que se constrói, né, independente do vínculo biológico. E muitas pessoas que a gente conhece têm em sua história uma dificuldade na relação com o pai, seja uma ausência, né, ou uma presença, mas que não criou alguma conexão. Estamos vivos, né? Estamos bem. Então, se tem também, de alguma forma, um terceiro que entra na história, pode ser um padrasto, pode ser um pai adotivo, que cumpre essa função, que se dedica, né, a ser alguém também onde esse filho, essa criança pode endereçar um pouco, né, o seu amor, né? Isso já é uma forma de dar possibilidade para ele construir alguma coisa. Agora, é claro, assim, né, que a história de cada um faz marcas. Isso é inevitável. Então, por mais que a gente pense nessas questões tão importantes de documentação, de identidade, né, de forma documentada, isso não precisa ocupar, ou não podemos nos iludir que só tirar o nome tira as marcas, né? Substituir, né, por um padrasto o nome de quem, de fato, né, ocupa esse lugar para a pessoa de pai, por um pai ausente, por exemplo, isso não é necessariamente uma forma de elaboração dessa vida, dessa história. Então, eu acho que, de todo modo, é uma grande questão para todos nós, a nossa origem, de onde viemos, né? E se foi, né, de um pai ausente, infelizmente, mas é preciso lidar com isso mesmo, né? Quem sabe, assim, eu acho que essa é a única forma, né, de que nessa ausência paterna, mas olhando para isso, né, e não querendo apagar isso, essa pessoa ela possa também transmitir algo de si numa paternidade de uma forma transformada da própria história, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é isso aí. Não se trata da gente tentar apagar, né, a história com a questão do documento, mas talvez se vier como uma elaboração disso, né? Perfeito. Zé, explica um pouquinho da burocracia que é em torno da retirada ou troca de sobrenome. Em alguns casos, você pode fazer a troca até diretamente no cartório, mas quando há algum tipo de situação um pouco mais complicada, você deve juntar a comprovação toda que você tem da sua situação e levar ao juiz, o Ministério Público vai ser ouvido e o juiz vai avaliar os fundamentos e, se entender que tem fundamento suficiente para conceder aquela tutela almejada, vai determinar que o cartório faça a retificação do registro. E só pegando o gancho aqui na fala anterior, sim, eu concordo totalmente com ela, no sentido de que só a mudança do nome não vai resolver problema nenhum. Mas a gente tem que pensar também naquilo que leva a mudança e o símbolo, né? A simbologia que tem, a força que está sendo emanada a partir do momento que a pessoa toma uma decisão dessas e que leva até as últimas consequências e que sai de um cartório com um documento novo que seja mais próximo à sua realidade, né? Isso também nós temos que considerar. Perfeito, Zé. Eu te perguntei sobre a burocracia jurídica, porque agora a gente vai conversar pela internet com a Érica, que cresceu com a ausência do pai e já optou por tirar o sobrenome dele. Só que, Érica, a burocracia te desanimou? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Na verdade, eu já tive essa ideia de tirar o sobrenome do meu pai. Mas conforme a gente vai crescendo, né, vai entendendo, eu optei por deixar o sobrenome dele, até porque a questão foi o que as pessoas estavam falando aí. A questão é a nossa relação, é a afetividade. E hoje em dia o sobrenome dele não me incomoda, muito pelo contrário, é o meu registro, é a minha história. A minha relação com os meus padrastos, ela não é uma relação que eu
trocaria os meus documentos para colocar o sobrenome do meu último padrasto, por exemplo. Então, eu optei por deixar o sobrenome do meu pai. Inclusive, eu vou casar e eu vou deixar o sobrenome do meu pai também. Olha. Então, não é o meu caso. Inclusive, eu sou ativista, eu trato com documentação, eu sei a questão burocrática, a questão jurídica, e eu optei por deixar o sobrenome do meu pai. Mas eu quero enfatizar aqui que eu acho sim importante, eu acho que quem tem a oportunidade, quem tem a necessidade, que acha importante, quem tem uma figura simbólica paterna que queira trocar de sobrenome, né? Eu acho importante sim, eu acho que tem que ir, correr atrás, que nada é mais importante do que você ter esse sentimento por uma pessoa que te criou, que teve uma relação com você e que a pessoa, que o pai biológico não Certo. pôde por algum motivo, né, que não quis, e a pessoa que sempre esteve com você, te criou, você homenagear de alguma forma, eu acho sim importante e necessário. Perfeito, Érica. Você mandou o recado da sua história de vida. Inclusive, Sabrina não foi criada pelo pai e mãe como a chamada, coloque muitas aspas nisso aí, família tradicional. Mas você, sim, como é que foi o seu crescimento? Você acha que a família, como a Érica destacou, é quem cuida, quem ama, quem está ao lado sempre? Qual é o seu pensamento sobre isso, já que depois de crescida, né, você já tentou fazer um vínculo, né? Sim, sim. Desde pequena, sempre eu tive a convivência ali com meus avós e também com o meu tio ali, que é o irmão do meu pai. Então, desde pequena, eles sempre falaram para mim que família é quem cria. E é isso aí, perfeito. Sim, e eu fico com isso até hoje. Maravilha. E, Érica, você vai casar? Pensa em ter filhos? Se sim, como é que você vê essa questão do sobrenome em relação aos seus filhos? Então, eu não sei ainda, estou pensando sobre ter filho, mas com certeza, inclusive a escolha do marido impacta sim na escolha de ter filhos, então provavelmente eu vou ter. Então, com certeza ele vai ter o nome do pai, lógico. Então, assim, a gente busca ter um vínculo familiar, ninguém pensa, né, nessas questões, mas família, convivência sempre, né, com respeito, É isso. dignidade, e é isso. Falou tudo, Érica. Muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui no Fala Espírito Santo. Temos várias participações aqui no Fala no Zap, inclusive com perguntas. Lucas, boa tarde, me chamo Daiane, tenho uma filha de 13 anos, tive um companheiro que vivi por um tempo que registrou minha filha, mas ele não é o pai dela. Agora eu quero que o pai dela, o genitor, a registre. É possível? O que devo fazer, Zé? É chamada adoção à brasileira, né? A pessoa simplesmente coloca o nome como se fosse o pai biológico. Ela pode buscar, através de uma investigação de paternidade, ou pode fazer a chamada pluriparentalidade, manter o nome daquele que criou e acrescentar a verdade biológica. Porque nós falamos, sim, afeto como formador, afeto como valor jurídico dos cuidados, mas nós não podemos esquecer que nós, além de afeto, somos biologia também. Então, a verdade biológica, a nossa história biológica é de ser pesquisada por aqueles que assim o desejarem. Perfeito. Arielle, eu queria que você falasse um pouco do simbolismo que é retirar o sobrenome. Tem várias pessoas comentando aqui, dizendo, por exemplo, olha, boa tarde, Lucas, eu trago o sobrenome do meu padrasto, mas é uma pessoa que me fez muito mal, eu tenho traumas dele, não tenho nenhuma lembrança boa e gostaria de retirar o sobrenome. Ou seja, as pessoas associam experiências ruins também, não é só a ausência, ao sobrenome e por isso querem retirar. Qual o peso do símbolo de retirar o sobrenome numa situação como essa? Acho que volto no ponto de que, e com certeza, né, a parte jurídica ela é muito prudente e cautelosa para acionar qualquer retirada ou apresentação de um nome, um novo nome, por conta de
independente, né, de quem foram os nossos pais, né, e a nossa mãe, do melhor ou do pior, nós, em algum momento da vida, precisamos fazer, né, do que herdamos algo nosso. Então, quando eu quero tirar este nome, é porque eu ainda não fiz algo próprio com isso, né? Então, nós temos sobrenomes que vieram de pais, mas antes vieram dos bisavós, depois, né, vieram né, foram transmitidos. E o melhor que a gente pode fazer assim, né, na nossa vida é fazer com que a gente herda algo nosso, que geralmente inclui, né, fazer desse nome que veio de alguém, mas algo meu também. Porque o cuidado é esse, né? Dificilmente, quer dizer, na psicanálise a gente vai ver que toda criação tem consequências, mesmo, né, na melhor das histórias. É claro que numa situação de trauma, de violência, isso marca de um jeito muito exposto, talvez, né, muito visível. E talvez, como eu disse, para essa pessoa, se ela olhou para isso na história dela, está elaborando, né, e decide retirar, acho que para ela pode significar, simbolizar, se ela puder falar disso, algo assim, né, de poder seguir, talvez, né, dar um novo destino para essas coisas. Mas eu volto a frisar, não necessariamente isso só passa pela retirada concreta, né, porque eu acho que isso também talvez é muito mais uma questão de, apesar, né, das consequências disso, poder elaborar melhor. Perfeito. A gente Lucas, tem uma... só acrescentando aqui, lembrando que a mudança de sobrenome, mudança do registro é uma exceção. A regra é a preservação do registro, tá? Então, nossos queridos telespectadores podem estar imaginando, eu vou amanhã no cartório, vou mudar. Exatamente. Para que não seja pela via do ressentimento, né? Claro. Disso que não foi... Não é algo superficial. Tem uma pergunta aqui para você, Zé. Boa tarde, Lucas. Me chamo Claudiane. Meu filho tem 13 anos e a última vez que o pai biológico o viu, ele tinha 4 meses. Hoje, o meu filho reconhece o padrasto como pai. Meu esposo pode reconhecer o meu filho como pai na certidão? Pode, desde que ele comprove o que a gente chama de posse do estado de filiação. O que é isso? Ele tem que demonstrar ao juiz que ele publicamente é reconhecido como pai, que ele chama aquele menino de filho, que publicamente, de uma forma bem ostensiva, existe uma relação socioafetiva entre aquelas duas pessoas capaz de fundar uma paternidade. Perfeito. Ô, Sabrina, se o sobrenome dos seus avós não fosse o mesmo do seu pai, que por isso esse é um dos motivos de você querer manter, você pensaria nessa possibilidade assim de retirar, já que você não teve vínculo nenhum? Sim, sim. Eu já cheguei a pensar em algo assim mesmo, tendo sido criada pelos meus avós, porque também, mesmo hoje, já tendo um entendimento, uma conformidade sobre esse assunto, eu ainda sinto um pouco sobre essa presença do meu pai, que foi falta na minha vida. Perfeito. Olha, mais uma pergunta para o Zé no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Se eu tirar o sobrenome da minha filha, sobrenome do pai, ela perde a pensão do meu ex-marido? Se fizer uma destituição do poder familiar, se abandonar... Nós já tivemos o caso aqui no Espírito Santo que não foi retirado só o sobrenome, não. Foi retirado o nome completo, foi retificado o registro para excluir o nome da mãe. Mas aí precisa saber o seguinte, só a mudança de sobrenome não vai interferir na relação jurídica da paternidade. Essa questão é mais uma questão simbólica, como a doutora falou aqui, e que pode vir ao encontro ou de encontro a um trabalho que está sendo feito por aquela pessoa em relação a esse luto da ausência, né, a essa desconformidade com a criação. Então, calma. Claro. Eu quero reforçar aqui justamente essa questão que o Zé destacou e a Arielle também, que essa é uma questão de exceção, não é? Tem que haver toda uma comprovação na justiça da real necessidade da retirada do sobrenome. E aí tem mais perguntas aqui, Zé. Inclusive, olha só, uma dúvida, Lucas, boa tarde. Se os filhos quiserem retirar o sobrenome, eles têm direito a uma herança mesmo assim ou não? É a mesma coisa da questão da relação de alimentos. Se a pessoa ela rompe o vínculo de paternidade, o vínculo civil de paternidade é uma consequência. A simples mudança de sobrenome é outra, porque a paternidade continua. Lucas, boa tarde. Sou muito grato pelo meu pai e meu padrasto. Sou louco para colocar o sobrenome dele no meu nome. Está aí
o relato do nosso telespectador. O pai é o padrasto, na verdade. E essa pessoa quer colocar o sobrenome do padrasto. Lucas, boa tarde, sou de Vila Velha, tenho uma filha de 14 anos registrada com um pai que não teve nenhum vínculo. Depois eu descobri o pai biológico, mas a justiça é muito lenta. O pai biológico veio a falecer. Agora estou na luta para receber o sobrenome do pai dela biológico, mesmo falecido. Demora mesmo? Como é que fica nesse caso, Zé? É como eu disse, o tempo do processo não é o tempo da vida. Tá? São milhares de demandas e os juízes têm que se virar com aquilo. Enfim, tem que ter um pouco de paciência mesmo. Perfeito. E o cidadão pode procurar, por exemplo, uma defensoria pública para ter mais informações sobre essa questão? A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo presta um excelente serviço à população na proteção dos vulneráveis com profissionais altamente capacitados. Então pode ir. Perfeito. Bem, para finalizar, eu gostaria de uma fala da Arielle sobre essa questão de você buscar. Se você não reconhece um vínculo, se o seu sobrenome não significa nada, isso pode significar uma retirada, uma mudança, uma virada de chave, mas não é o fundamental para se superar um trauma, por exemplo, porque a ferida de uma ausência ou de exemplos ruins ficam por muito mais tempo. É preciso muito terapia, né, Arielle? Acho que terapia, conversa, Verdade. visitação da própria história, né? De alguma forma, quando a grande primeira pergunta, né, de nós humanos é de onde que eu vim? Né? E a segunda o que eu faço com isso? O que eu faço de onde que eu vim? Ou seja, quem eu sou, o que eu faço com isso estou querendo criar meu lugar no mundo. E para a gente poder, né, construir a nossa identidade, o nosso lugar do mundo, a nossa história ela precisa ser contada, e contada de um lugar de confiança, de um lugar em que a verdade apareça. Então, eu estou dizendo isso porque muitas vezes nessa questão de não ter o nome, vem muito também com não querer mexer em algo, né? A mãe não querer falar disso, não querer contar quem é o pai. Quantas histórias a gente escuta e o quanto a gente já sabe que não contar a verdade, muitas vezes, essa criança vai construir o lugarzinho dela no mundo com muita insegurança. Então, eu penso que por mais difícil que seja essa história, é essa história, não é outra. E é possível lidar com ela, né? É possível transformar, inclusive, a forma como se olha para ela, até para seguir, inclusive, a própria paternidade, a própria maternidade, com esse pai que teve, o pai que não teve. Perfeito. Depois desse recado, gente, fica aí a reflexão para todo mundo. Arielle Nascimento, psicóloga, obrigado pela sua participação. O advogado José Eduardo Coelho e a Sabrina Max, que é modelo. Obrigado pela participação de vocês aqui no Fala Espírito Santo, viu? Excelente fim de semana para vocês.